Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes e mais uma gravação de uma análise de mercado, né? E aí, fazendo aqui as minhas leituras de números, né, do que já foi atualizado esse ano, né, eh, fui buscar no Valor 1000, né, que tem o ranking das 1000 maiores empresas, né, pelo menos as que divulgam resultado, e vi que as 4 empresas que eu acompanho, que é a BBM, a Sequoia, o Grupo Simpar, que é JSL, né, que está incluso lá dentro, e a Tegma tem um fechamento de números interessantes, o fechamento de 2023, que é apresentado em 2024, lá no evento do Valor Econômico, né, que é o chamado Valor 1000. E aí eu fui dar uma olhada aqui nos números e gostaria de conversar com vocês de maneira bem simples o resultado de cada uma dessas empresas, que são empresas, a princípio, referências de mercado e seus resultados. E vamos comparar aqui, peguei, estruturei do jeito que a ferramenta permite, comparar as 4, né? Ou seja, vou compartilhar aqui a tela que está no lado aqui do meu monitor, certo? E vamos mostrar aqui. Então, aqui nós temos a primeira BBM, a segunda a Sequoia, Transporte, o grupo Simpar, que faz parte do grupo Júlio Simões, né, JSL, e a Tegma. Então, aqui o ranking inicial delas, né, ou seja, o ranking delas aqui, né, ou seja, a Sequoia, a BBM caiu no ranking, né, do ano 2023, a Sequoia caiu quase que o dobro. O grupo Simpar melhorou em termos de ranking de faturamento, né, e a Tegma também melhorou. Mas vamos ver aqui, então, os números, né? Então, todas são de transporte, carga e logística, né? E representam bem o setor comercialista. Então, a BBM é do Paraná, a Sequoia de São Paulo, o grupo Simpar de São Paulo e a Tegma também de São Paulo. A receita líquida de cada uma delas, né? Ou seja, a receita líquida da BBM em 2023 foi 1,608 bilhões. Da Sequoia, 744 milhões, ou seja, realmente ela teve uma queda. O grupo Simpar, 31 bilhões, né? Ou seja, é um grupo absurdamente grande, né? E a Tegma, 1 bilhão 583 milhões de reais durante o ano de 2023. E aí, nós vamos aqui para a linha do lucro líquido. Vou bem em cima dos números que são interessantes. Então, nós temos aqui o lucro líquido dessas empresas, marquei aí de azul, né? Então, a BBM, um lucro negativo de 53,8 milhões, era uma empresa que está, inclusive agora, em recuperação extrajudicial, né? Está fazendo um projeto de reestruturação enorme lá, e desejo sorte e muito esforço físico. A equipe me parece competente, vamos ver se consegue reverter esses números. A Sequoia, 822 milhões de prejuízo, ou seja, ela teve mais prejuízo do que faturou liquidamente, ou seja, ela faturou 644, a receita líquida que tem um prejuízo de 822. Isso faz parte do processo de reestruturação, que é um problema mais difícil do que a BBM, é um problema difícil de sanear, tem um já que foi contratado agora de mercado, é um desafio muito grande. Eu torço que dê certo, não acredito que consiga virar, mas eu torço que dê certo. O Grupo Simpar teve um prejuízo de 651 milhões. E aí esse é aquele que faz parte da JSL, está dentro. O grupo fatura 31 bi, mas teve um prejuízo. Então, é um grupo que está com alavancagem grande, né? E a Tegma, o lucro líquido de 181 milhões. Aquilo que eu digo, se eu faturo de receita líquida, vou marcar aqui em cima, receita líquida, é melhor ter uma empresa que fature bilhões de prejuízo ou uma empresa que fature milhões de lucro? Isso é uma pergunta boa de mercado, né? A princípio, para os acionistas, eu acredito que são todas empresas de bolsa. Então, para os acionistas, eu acredito que aquele que sobre dinheiro é que é o negócio, né? A não ser que tenha alguma coisa que seja diferente disso. Mas, então, aqui o lucro líquido, voltando aqui o lucro líquido. Então, a Tegma,
das quatro, foi a única que teve lucro líquido, realmente. Embora a JCE, que é o Grupo Simpar, esteja crescendo. A BBM está em queda de receita, né, estabilizou, e a Sequoia caiu pela metade, a receita dela de um ano para o outro, em função de alguns equívocos na área de gestão, minha opinião. Né? Ela comprou várias empresas, mas não conseguiu o ganho de escala que era necessário. Não sei se alguém analisou errado. A BBM é um problema na minha visão externa, não posso ter os números internos, mas aquilo que eu vejo de número é um problema de precificação, nem tanto de estrutura, de custo, mas de precificação. Então, a margem líquida, então vamos dizer que a margem líquida, a BBM teve uma margem líquida de 3,3 negativo, a Sequoia 110% negativo, que é um absurdo, nunca tinha visto isso no mercado. O Grupo Simpar, menos 2%. E aí o Grupo Simpar, que é a Júlio Simões, que tem várias empresas do grupo, de locação de carro, caminhões, sem imaginar, é um grupo logístico, eu acho que é o maior grupo logístico do país hoje. Mas o que chama atenção são as chamadas, que eles dizem que é compras vantajosas, ou seja, eles compram a empresa e reavaliam essa empresa, e essa reavaliação patrimonial gera receita não operacional. Se isso não fosse feito, embora seja legal, eu acredito que o prejuízo seria bem maior. Então, uma coisa a se olhar, porque eu comprar um veículo, não um exemplo simples, de 100 mil, e dizer que eu comprei por 100 mil numa compra de uma empresa, já essa compra vantajosa, eu digo, não, agora ele vale 180 mil, 150 mil, e aí tem que ver se o mercado realmente paga, porque na hora que você liquida alguma coisa, os preços não acompanham na liquidação. Então, menos 2, e a Tegma 11,5% de lucro, de margem líquida, ou seja, é uma empresa sadia de mercado, né, com faturamento similar à BBM, mas com o lucro real, eu digo aqui, ela é 5% do tamanho do Grupo Simpar e dá lucro. Então, eu acredito que os sócios ou investidores prefiram ela como uma empresa que paga dividendos, né, sobre as ações. Então, aí você tem outro número que chama aqui, que é o lucro sobre a atividade, que é importante, você quer aquela parte da operação, você tem a BBM teve 8,2 negativo, ou seja, e reforço o que eu estou dizendo, que é o problema de margem de resultado, ou seja, a precificação, que já enxugaram bastante o custo, e vamos ver como é que fecha 2024, embora eu acredito que deve ter piorado. A Sequoia, desculpa, 690 milhões negativo na atividade, que é um absurdo de número, né? O Grupo Simpar teve um lucro de 4 bilhões, 452 milhões de lucro positivo na atividade. Bom número, né? E a Tegma 210,5 milhões. Então, bem. Então, a parte financeira, aí, lucro financeiro, ou seja, aquilo que diz respeito à parte da conta, a rubrica de finanças, ou seja, a BBM 159 milhões negativo na área financeira, a Sequoia 246 milhões, ou seja, são empresas que compraram outras empresas. A Grupo JCL, Grupo Simpar, 5,8 bilhões, ou seja, de resultado negativo na área financeira, o seu custo financeiro da aquisição, ou seja, por mais que você gere ganhos na área da receita operacional, você tem problemas na área financeira, porque tem que pagar todo esse custo dessa aquisição. E a Tegma 8,9 positivo na área financeira. E aí, vamos aqui para o último número aqui, ou seja, nós temos aqui a liquidez corrente, ou seja, quanto é que eu tenho para pagar as minhas contas, ou seja, para cada um real que eu devo, a BBM só tem 0,71, ou seja, ela 29%. Botando para 1, né? Falta 29. A Sequoia só tem 0,42, ou seja, é uma insolvência, as duas, tanto a Sequoia e a BBM, estão em insolvência operacional.
Já o grupo Cipá tem 1,45, você tem que ver se esse 0,45 a mais, se ele tem essa liquidez corrente realmente disponível na hora de realizar, se fosse realizar isso. Então, é uma empresa que eu acho que ela está numa bicicleta, em cima da bicicleta e subindo e descendo a ladeira de vez em quando, com risco muito alto. Embora seja uma estrutura excelente, bem estruturada, tem que dar uma olhada com calma, porque dividendos não saem para os acionistas, pelo menos porque o que está escrito lá está no prejuízo, mas o sócio sempre tem que tirar da remuneração do capital que aplica. Já a Tegma tem R$3 para cada um que deve. Então, um absurdo de empresa, né? Ou seja, é bem interessante. Então, eu vou aqui compartilhar aqui para a gente fechar o comentário, ou seja, nem sempre esse discurso de ser a maior do mercado é a coisa melhor para a empresa. Então, eu acredito que para o mercado e para quem é investidor, o ideal é que sobre dinheiro, ou seja, como dizia um ex-cliente meu de consultoria, ele disse, primeiro olhar a última linha, depois eu olho o marketing dos números, né, que eles chamavam o marketing dos números, aquelas apresentações, os indicadores, que são muito importantes para ser acompanhados. Mas se tudo isso for muito bem feito, e lá na última linha não sobrar dinheiro, não tem marketing que dê jeito. Então aí fica isso aí. Eu acredito que ainda o fechamento de 2024, a BBM, ela postergou 3 trimestres de apresentação aí, isso chama a atenção do mercado, entrou com a recuperação numa outra modalidade que não é jurídica, ou é só jurídica, não é aquela recuperação tradicional. A Sequoia também, essas duas estão, na minha opinião, com insolvências operacionais, né? Tem que apareceu uma coisa bem interessante, embora a Sequoia fez um exercício de troca de dívida por participação, aí o endividamento cai, mas tem um sócio ali que está arriscando junto, porque, né, mas de fato não está dando lucro ainda direito. Já o grupo Cipá é uma coisa, é um incógnito, é uma interrogação, ou seja, tem que ver o resultado dessa bicicleta andando, né? Ou seja, o risco está alto, se a economia, que é uma oscilação, eles vão ter que realizar, né? Embora esteja crescendo muito, vale mais de 30 bilhões, esse grupo vale uma fortuna, né? O maior, acredito que é o maior na área de logística do país. E quanto à Tegma, ali, com números bastante estáveis, se mantém no mercado, estabilizada, crescendo, fez uma joint venture com outra empresa, juntou-se com outras empresas do setor e está crescendo, está com seus números estáveis, que eu acho que das 4 é que se encontra em melhor, não digo tranquilidade, o mercado não é mais tranquilo, mas está dentro dos números que todo empresário do ramo de carga e logística quer. Então, aqui, Francisco Pontes, né, é consultor e conselheiro, e sempre olhando os números do setor. Muito obrigado. Espero ter esclarecido e ajudado algumas pessoas.